Você sabia que existe uma parte do corpo feminino que funciona como um detector emocional? Não estou falando de beijo, não estou falando de intimidade, estou falando de um simples toque, uma zona específica que revela com precisão surpreendente o que uma mulher sente por você. E quando ela permite que você toque ali, pode ter certeza, algo profundo acabou de acontecer na mente dela. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A maioria dos homens passa a vida inteira sem entender isso. Eles acham que qualquer toque significa a mesma coisa. Um abraço, segurar a mão, tocar o ombro, tudo igual. Mas não é assim. Como mulher, posso te dizer com absoluta clareza: cada parte do nosso corpo carrega um significado completamente diferente quando permitimos que alguém nos toque. E hoje vou te mostrar exatamente o que isso significa. Antes de qualquer coisa, preciso deixar algo bem claro. Isso não é manipulação, não é truque, não é técnica de sedução barata. O que vou compartilhar com você vem diretamente da psicologia feminina real, validada por neurociência e por anos de observação clínica. Não são teorias inventadas, é a verdade que nós, mulheres, raramente admitimos em voz alta, mas que guia cada decisão que tomamos quando estamos perto de um homem. Há algo que provavelmente ninguém nunca te explicou da forma certa. O corpo de uma mulher funciona como uma escada invisível de confiança. Cada área física representa um nível diferente de conexão emocional. E quando ela te dá acesso a certas partes, não é por acaso. É a mente inconsciente dela dizendo com clareza onde você está no coração dela. O problema é que a grande maioria dos homens interpreta tudo errado. Eles pensam que um abraço significa o mesmo que tocar a nuca. Acham que segurar a mão é igual a passar os dedos pelo cabelo. Essa confusão tem um custo enorme e muitas vezes eles nem sabem o que perderam. Hoje vou te mostrar o mapa completo. Vou te explicar zona por zona o que acontece quando ela te dá esse acesso. E, mais importante, vou revelar aquela área específica do corpo, que se ela permitir que você toque, é porque você se tornou alguém verdadeiramente especial para ela. Mas há um aviso essencial que você precisa ouvir antes de chegarmos lá. Se você entender errado o que vou dizer, pode destruir tudo de uma vez. Vamos começar pelo fundamento. O toque não é só físico, ele é químico, neurológico, profundamente emocional. E nós, mulheres, processamos o toque de um jeito radicalmente diferente dos homens. Ao longo de décadas atendendo pacientes e estudando o comportamento humano, observei algo que a ciência também comprova. As pessoas conseguem comunicar emoções, gratidão, compaixão, amor através do toque, com uma precisão muito além do acaso. E as mulheres são significativamente mais hábeis, tanto em enviar quanto em receber esses sinais. Nossos cérebros são literalmente programados para ler intenções através do toque. Isso significa que quando um homem nos toca, não sentimos apenas o contato físico, estamos escaneando inconscientemente a energia dele, a intenção por trás do gesto, o nível de respeito que ele carrega. E aqui está o ponto que muitos homens ignoram completamente. Não é só sobre qual parte do corpo você toca, é sobre como você toca. Uma mulher pode permitir que um homem toque o braço dela e não sentir absolutamente nada, mas pode permitir que outro homem toque exatamente o mesmo lugar e sentir arrepios na espinha. A diferença está na energia por trás do gesto. Existe uma base neurológica para isso. Um toque suave e lento ativa fibras nervosas especiais no nosso corpo. Essas fibras respondem a carícias que se movem em uma velocidade específica e, quando ativadas,
liberam oxitocina, o hormônio da conexão emocional. É por isso que um toque apressado ou brusco faz uma mulher recuar, enquanto um toque lento e consciente faz ela se sentir completamente segura. O sistema nervoso dela está avaliando, em tempo real, se você é alguém em quem ela pode confiar, e ele faz isso com base na qualidade do seu toque. Cada zona do corpo feminino tem uma concentração diferente dessas terminações nervosas especiais. E as zonas com maior concentração são justamente as que revelam o nível mais alto de confiança quando uma mulher permite o acesso. Agora vamos ao que realmente te trouxe aqui, o mapa da confiança feminina. Vou te explicar zona por zona, do nível mais básico ao mais profundo. Nível 1, braços e ombros. Essa é a zona de confiança básica. Quando uma mulher te permite tocar o braço ou o ombro dela, significa que ela te vê como alguém seguro, não necessariamente romântico, mas seguro. É o equivalente físico de dizer: você não me incomoda. Muitos homens cometem o erro de achar que isso é sinal verde para avançar. Não é. É simplesmente a porta de entrada, a zona inicial de avaliação. O que ela está fazendo é observar como você lida com o nível básico de acesso, antes de considerar oferecer mais. E aqui há um detalhe importante que a maioria ignora. A duração do toque importa tanto quanto o toque em si. Se você toca o ombro dela por 1 segundo, é casual. Mas se sua mão fica ali por 3 ou 4 segundos e ela não se afasta, isso é um sinal completamente diferente. Significa que ela se sente confortável com a extensão do contato, não só com o contato em si. Nível 2, mãos e pulsos. Essa zona é muito mais íntima do que parece. As mãos são extremamente pessoais para nós mulheres. Usamos elas para nos expressar, para criar, para cuidar. Quando uma mulher te permite segurar a mão dela, ela está cedendo o controle de uma parte muito expressiva do seu corpo. E o pulso, especificamente, tem um significado psicológico poderoso. É uma zona vulnerável. A pulsação está exposta, a pele é delicada. Permitir que alguém toque o pulso é um ato inconsciente de revelar vulnerabilidade. Se ela deixa sua mão repousar sobre o pulso dela ou seus dedos roçarem nessa região, ela está comunicando que não sente necessidade de se proteger de você. Nível 3, a parte baixa das costas. Aqui as coisas começam a ficar realmente significativas. A parte baixa das costas está conectada ao nosso centro de gravidade. É uma zona que não conseguimos ver diretamente, o que significa que permitir o toque ali exige confiança adicional. Quando um homem coloca a mão na parte baixa das costas de uma mulher, há algo de protetor nesse gesto. E se ela permite, se ela se apoia nesse toque, em vez de se afastar, está comunicando que aceita essa proteção, que se sente segura com a presença física dele. Mas atenção, muitas mulheres permitem esse toque de forma automática em situações sociais, como quando alguém as guia por uma porta. A diferença está na reação corporal dela. Se o corpo dela fica tenso, mesmo que levemente, o sinal não é o que você pensa. Mas se o corpo dela relaxa na direção da sua mão, esse é o sinal real. Nível 4, pescoço e rosto. Aqui entramos em território profundamente pessoal. O pescoço é uma das zonas mais vulneráveis do corpo humano. É onde estão as veias principais, onde a pele é incrivelmente sensível. Permitir que alguém toque o pescoço é um ato de confiança que vai além do racional, porque inconscientemente sabemos que estamos completamente expostas nessa região. Se uma mulher inclina a cabeça para o lado quando você está perto expondo o pescoço, ou se ela permite que você encoste os dedos nessa região sem se afastar, ela está te dizendo algo muito claro. Ela confia em você de um jeito que pouquíssimas pessoas conseguem. E o rosto é ainda mais íntimo.
Tocar o rosto de alguém é uma das coisas mais profundas que existem. Quando permitimos que alguém toque nosso rosto, estamos permitindo que essa pessoa modele literalmente a nossa expressão, e isso é uma entrega de controle sobre como nos apresentamos ao mundo. Se uma mulher deixa você tocar o rosto dela, passar os dedos pela bochecha, segurar o queixo dela suavemente, ela está te dando acesso a uma parte dela que reserva apenas para pessoas verdadeiramente especiais. Mas existe uma zona que vai além de todas essas. Uma zona que carrega um significado tão profundo que quando uma mulher permite que você toque ali, é como se ela estivesse entregando uma parte da própria alma. Estou falando do cabelo. O cabelo feminino não é apenas cabelo. Para nós, mulheres, é uma extensão da nossa identidade, da nossa feminilidade, da nossa vulnerabilidade. Passamos horas cuidando dele, pensamos nele. Ele faz parte de como nos sentimos sobre nós mesmas. E existe uma base neurológica para isso que considero fascinante. O couro cabeludo possui uma das maiores concentrações de terminações nervosas do corpo inteiro. Quando alguém toca o nosso cabelo da maneira certa, ativa uma cascata de reações químicas no cérebro, libera dopamina, serotonina, oxitocina, é literalmente uma experiência química de conexão. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos homens nunca entende. Não é qualquer toque no cabelo que provoca essa reação. Se um homem toca o cabelo de uma mulher de forma brusca, invasiva ou sem permissão, a reação é completamente oposta. Ela vai se afastar, vai se sentir desrespeitada, vai criar uma barreira emocional imediata. Mas quando ela permite, quando ela inclina a cabeça na direção da sua mão, quando fecha os olhos por um segundo enquanto você passa os dedos pelo cabelo dela, isso é algo completamente diferente. Ela está te dizendo, sem palavras, que você é especial, que ela confia em você de um jeito que não confia em outras pessoas. E tem algo ainda mais revelador nisso. Quando uma mulher permite que você mexa no cabelo dela, ela está arriscando algo muito concreto. Está arriscando que você estrague o penteado que ela passou tempo fazendo. Está abrindo mão do controle sobre como ela se apresenta. E isso só acontece quando o valor emocional da conexão com você supera a preocupação com a aparência. Pensa nisso por um momento. Quantas vezes você já viu uma mulher arrumar o cabelo obsessivamente, verificar no espelho, ajustar cada fio? Agora imagina ela permitindo que você bagunce tudo isso. O nível de confiança necessário para isso é imenso. Há outro aspecto que preciso mencionar. O cabelo está diretamente conectado a momentos de intimidade emocional. Quando uma mulher está em momentos vulneráveis, ela frequentemente mexe no próprio cabelo, é um gesto de autoconforto. Então, quando ela permite que você seja quem toca o cabelo dela, está transferindo esse papel de conforto para você, está dizendo que você se tornou uma fonte de segurança emocional na vida dela. Agora preciso te alertar sobre algo crucial. Existe uma diferença enorme entre reconhecer permissão e assumir permissão. E essa diferença determina tudo o que acontece depois. A permissão não é algo que você supõe, é algo que ela comunica através de sinais sutis que você precisa aprender a ler. Deixa eu te explicar os erros mais comuns que os homens cometem, porque entender esses erros é tão importante quanto entender as zonas de confiança. O primeiro erro, pular etapas. Quando um homem vai direto para as zonas íntimas, sem ter estabelecido permissão nas zonas básicas, ele ativa o que a psicologia chama de resposta de ameaça. O sistema nervoso da mulher literalmente a coloca em modo de alerta. O cérebro dela começa a buscar sinais de perigo, e uma vez que esse alarme é ativado, é incrivelmente difícil desligar. Você pode passar o resto da interação sendo perfeitamente respeitoso e ela ainda vai sentir aquele desconforto residual. Algo que me frustra profundamente, tanto como mulher quanto como clínica, é ver homens interpretarem o desconforto inicial de uma mulher como um desafio a superar. Como se o trabalho deles fosse convencê-la
de que ele é seguro, apesar dela se sentir desconfortável. Essa lógica está completamente invertida. Conforto não se convence. Conforto se cria com ações consistentes e respeitosas ao longo do tempo. O segundo erro, o toque transacional. Esse é o homem que toca uma mulher com uma expectativa clara de obter algo em troca. E nós sentimos isso. Conseguimos perceber quando um toque tem uma agenda por trás. O toque genuíno vem de um lugar de conexão, não de estratégia. Quando um homem toca porque genuinamente quer expressar afeto ou proximidade, isso parece completamente diferente de quando ele toca porque leu em algum lugar que o toque físico cria a atração. A intenção por trás do toque é tão importante quanto o toque em si. O terceiro erro, não ler os sinais de recuo. Quando uma mulher se afasta sutilmente de um toque, muda de posição ou cruza os braços, está comunicando algo importante. Ela não está sendo tímida, ela está estabelecendo um limite. E a maneira como você responde a esse limite revela seu caráter mais do que qualquer outro gesto. Se você respeita o recuo sem fazer drama, sem agir como se estivesse magoado, sem tentar insistir, algo interessante acontece. Ela registra que você é alguém que respeita os limites dela. E, paradoxalmente, respeitar um recuo pode te aproximar mais dela do que qualquer toque que você tentasse forçar. O quarto erro, o toque nervoso. Esse é o homem que toca de forma errática porque está ansioso. Um toque no ombro, depois nada por 10 minutos. Depois um toque no braço longo demais. Depois nada de novo. Essa inconsistência cria confusão e faz o toque parecer desconfortável em vez de natural. O toque deveria fluir organicamente dentro de uma interação. Não deveria parecer eventos separados que o homem está orquestrando. Quando o toque é natural, você quase não percebe conscientemente, ele parece parte da conversa, da conexão. Quando é forçado, cada momento se torna algo separado que exige avaliação. Agora vamos falar do outro lado dessa equação. O toque não é algo que só os homens fazem. Nós, mulheres, também tocamos quando estamos interessadas. E reconhecer esses sinais pode te dar informações muito claras sobre onde você está na escala de confiança dela. Quando uma mulher está interessada, ela vai criar oportunidades para o contato físico, vai tocar seu braço quando ri de algo que você disse, vai te empurrar de brincadeira quando você fizer uma piada, vai encontrar razões para reduzir a distância física entre vocês. Preste atenção especialmente nos toques que não têm nenhuma razão prática. Se ela arruma a gola da sua camisa quando não havia nada de errado com ela, esse toque era uma desculpa para te tocar. Se ela toca seu braço enquanto faz uma pergunta simples, esse toque não era necessário para fazer a pergunta. Ela o fez porque queria o contato. Nós, mulheres, somos especialistas em criar contato físico que parece acidental ou prático, quando na verdade é completamente intencional. Quando você começa a reconhecer esses padrões, passa a ter informações muito claras sobre o nível de interesse dela. Outro sinal importante, como ela responde à sua proximidade física. Se você se aproxima e ela fica onde está, isso é positivo. Se você se aproxima e ela também se aproxima, isso é muito positivo. Mas se você se aproxima e ela se afasta levemente, ou vira o corpo para outra direção, está comunicando que precisa de mais espaço e isso merece ser respeitado. Há algo que gostaria que mais homens entendessem com profundidade. O espaço pessoal de uma mulher muda baseado em muitos fatores. O nível de conforto dela com você, o estado emocional dela naquele dia, o ambiente onde estão, quantas pessoas há ao redor. O fato de ela ter estado perto de você ontem não significa que vai se sentir igual hoje. Cada interação precisa de uma leitura nova. E tem um sinal em particular que considero o mais significativo de todos. Quando uma mulher te toca primeiro. Quando ela inicia o contato físico sem que você tenha feito nada.
ela está fazendo algo bastante vulnerável, está mostrando as cartas dela, está arriscando a rejeição. Se uma mulher que você acabou de conhecer encontra razões para te tocar repetidamente, ela não está sendo apenas amigável, está comunicando interesse de uma maneira que nós consideramos relativamente direta. E seu papel, nesse momento, é simplesmente corresponder de forma natural, sem escalar dramaticamente. Se você faz parte do meu canal de membros, sabe que aprofundamos exatamente esse tipo de conhecimento juntos, os padrões invisíveis da mente feminina, a linguagem não verbal das emoções, o que realmente move os relacionamentos. Se você ainda não faz parte e sente que esse conteúdo ressoa em você, convido você a se juntar a mim. É um espaço onde vamos mais fundo com cuidado, consciência e com muita honestidade. Depois de tudo que cobrimos hoje, quero te deixar com algo que considero fundamental. O toque físico não é uma técnica, não é uma ferramenta, não é algo que você usa para conseguir algo de alguém. O toque físico é uma forma de comunicação, é uma linguagem que expressa coisas que as palavras não conseguem. E quando é usado de um lugar de interesse genuíno e respeito, tem o poder de criar conexões que vão além de qualquer conversa. A razão pela qual o cabelo é tão significativo, a razão pela qual cada uma dessas zonas de confiança importa, é porque elas revelam o estado interno da conexão. Não são metas a alcançar, são indicadores que te mostram onde ela está emocionalmente. E isso é o que separa os homens que realmente entendem as mulheres daqueles que só fingem entender. Os primeiros veem o toque como uma conversa de mão dupla. Os segundos veem como uma conquista. Quando uma mulher te permite tocar o cabelo dela e reage daquela forma que descrevemos, você não ganhou nada, não completou nenhum nível. O que você fez foi criar um espaço onde ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável. E isso é muito mais valioso do que qualquer conquista. Se esse conteúdo te fez ver as coisas de uma perspectiva diferente, não quero que você faça nada agora. Quero que você observe suas próximas interações com essa nova consciência. E se você começar a ler sinais que antes não via, se começar a criar conexões mais genuínas, você vai saber que esse conhecimento está fazendo diferença real na sua vida. Tem uma última coisa que quero que você leve consigo. Nós, mulheres, compartilhamos certas coisas abertamente, mas evitamos falar de outras deliberadamente. E a razão por trás dessa escolha revela muito sobre o que realmente pensamos de alguém. Entender o que uma mulher escolhe não dizer é tão importante quanto entender o que ela diz. Preste atenção nisso nas suas próximas conversas, porque a comunicação mais profunda entre duas pessoas raramente acontece nas palavras. Ela acontece no espaço entre elas.